No livro de Romanos, no capítulo 1, Paulo escreve especificamente para os cristãos romanos. Ele explica qual é a condição da humanidade diante de Deus, como a humanidade já nasceu em pecado. Tanto os judeus como os gentios, todos necessitam da justificação que vem pela fé em Cristo. E aqui nessa carta, o apóstolo Paulo, ele inicia se identificando como apóstolo. Separado, fui chamado por Deus para ser apóstolo. E Deus chamou o apóstolo Paulo para quê? Ele chamou para trazer as boas novas, para trazer o testemunho de Jesus, para falar aos gentios sobre Jesus. Ele fala da condição diante de Deus, da humanidade, mas ele traz a boa notícia. Qual é a condição? Qual a condição da humanidade? Você, nós nascemos em pecado, nós já nascemos condenados, nós merecemos inferno, mas a boa notícia é essa. É isso que Paulo está falando no início dessa carta. Eu, Paulo, servo de Cristo Jesus, escrevo essa carta. Deus me chamou e me separou para ser seu apóstolo, a fim de que eu anuncie a boa notícia do Evangelho de Deus. Há muito tempo essa notícia foi prometida por Deus. Está escrito no Antigo Testamento, por meio dos profetas, as escritas nas Escrituras Sagradas. Ela fala a respeito do Filho de Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, como ser humano, foi descendente do rei Davi. E quanto à sua santidade divina, a sua ressurreição provou com grande poder que ele é o Filho de Deus. Jesus Cristo provou na terra, no seu testemunho, que ele é o Filho de Deus, perfeito. E olhando para o versículo 16, que diz assim: porque não me envergonho do Evangelho, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, ou seja, sem distinção. O poder de Deus para a salvação de todos os povos que crê. Nós precisamos crer que Cristo sacrificou e morreu por nós, que nosso pecado caiu sobre aquela cruz e foi Cristo o nosso Salvador. Nós precisamos ter isso conscientemente, saber que se não fosse por isso, nós seríamos eternamente condenados. E Jesus Cristo, através da santidade divina, da ressurreição e dos milagres que ele fez, ele provou que realmente ele era o Filho de Deus, que ele era o único Salvador para a humanidade. O cuidado de Paulo com os irmãos em Roma. Ele, por carta, dando esses ensinamentos, esse cuidado, o desejo de visitá-lo. Por algum motivo ele não pôde estar presente, mas enviando carta. E esse é o versículo que eu acho mais impressionante. Eu não me envergonho do Evangelho, pois ele é o poder de Deus para salvar todos que creem, primeiro os judeus e também os não-judeus. Pois o Evangelho mostra como é que Deus nos aceita. O Evangelho mostra como Deus nos aceita. Você já parou para pensar sobre isso? É por meio da fé, do começo ao fim, como dizem as Escrituras Sagradas. Viverá aquele que por meio da fé é aceito por Deus. Nós precisamos ser aceitos por Deus. Ou seja, não é nós que escolhemos Deus, é Ele que nos escolhe. Então, que essa fé esteja nos nossos corações, no coração meu, no coração seu, que é por meio da fé, tudo é por meio da fé. E aqui no versículo 18 até o 20, ele fala sobre essa condição da humanidade. Do céu, Deus revela a sua ira contra todos os pecados. Deus odeia o pecado, gente.
e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Olha só como que é muito perigoso isso. Muitas pessoas pregando o falso evangelho, a falsa doutrina, pregando mentira. E isso atrapalha as pessoas a conhecer a verdade a respeito de Deus. Olha, Deus castiga essas pessoas. Por quê? Porque o que se pode conhecer a respeito de Deus está bem claro para elas, pois o próprio Deus lhes mostrou isso. Ou seja, está nas Escrituras a verdade. Quando as pessoas distorcem a verdade, aqui está falando que Deus castiga essas pessoas. Então, a verdade é a Escritura. Quando a gente lê a Escritura, essa é a verdade. Não como o homem fala, como ele quer, conforme ele bem quer, para agradar os ouvintes. Desde que Deus criou o mundo, as suas qualidades invisíveis, isto é, qual que é as qualidades invisíveis de Deus? O seu poder eterno e a sua natureza divina tem sido vista claramente. Os seres humanos podem ver tudo isso nas coisas que Deus tem feito. E, portanto, eles não têm desculpa nenhuma. Ou seja, quem fala que não sabe de Deus, que não conhece Deus, se está vendo as naturezas que Deus criou, eles são indesculpáveis. Eles não têm desculpa nenhuma. Fala para as pessoas que não estão nem aí com Deus. Eles sabem quem Deus é, mas não lhe dão a glória que ele merece. E não lhe são agradecidos. Pelo contrário, os seus pensamentos se tornaram tolos. E a sua mente vazia, coberta de escuridão. Eles dizem que são sábios, mas são tolos. Não é eu que estou falando, é Deus. Em vez de adorarem ao Deus imortal, que é o Deus eterno, vive para sempre, adoram ídolos que se parecem com seres humanos, ou com pássaros, ou com animais de 4 patas, ou com animais que se arrastam pelo chão. Agora a pergunta que não quer calar: quem não tem ídolo no seu coração? A gente cai nesse pecado facilmente. Vocês lembram do vídeo que eu fiz do Caminho Estreito? A gente cai rapidinho nesse pecado. Nós precisamos estar atentos, pedir perdão para Deus, para destruir esses nossos ídolos no nosso coração. Nós idolatramos cabelo, nós idolatramos corpo, nós idolatramos carro, dinheiro, marido, filho, animais. Nós temos que ficar atentos, porque às vezes a gente troca o nosso ídolo, que é Deus, que nós só temos adoração por Ele, por coisas. É uma coisa assim que a gente tem que estar atento. Cuidado com esse pecado do ídolo. E aqui Deus está nos ensinando que ao invés de nós adorar a Deus, que é imortal, ficamos adorando coisas. Por isso Deus entregou os seres humanos aos desejos do coração deles para fazerem coisas sujas e para terem relações vergonhosas uns com os outros. Gente, a pior coisa de uma pessoa é Deus entregar aos seus próprios desejos, ao seu coração. Gente, nós não sabemos o que é melhor para nós. Olha só como vive o mundo por aí. Escravo do pecado, escravo de Satanás. Então que nós sejamos atentos quanto a isso, não permitindo que Deus deseja nós viver a nossa vontade. Tem uma parte no Pai Nosso que fala: seja feita a tua vontade, porque o nosso coração enganou. Se nós fazer o que o nosso coração quer, nem sempre é coisa boa para nós. E nós, antes de sermos cristãos, nós vivíamos a vontade do nosso coração, o nosso desejo. Muitas vezes a gente orava a Deus, pedindo para Deus alguma coisa, uma cura, ou pedindo para Deus um bem, qualquer coisa. Nós pedíamos para Deus de uma forma totalmente errada, porque o Pai Nosso ensina: seja feita a tua vontade. Deus sabe
tudo que é melhor para nós. Muitas vezes passamos por alguns momentos difíceis, achando que às vezes Deus não está conosco, mas Deus está. É um caminho que Ele está tomando. E o que nós temos que fazer é aceitar, porque Ele sabe o que Ele está fazendo. Nós temos que ter essa confiança total em Deus, porque Ele sabe o que é melhor para nós. Eles trocam a verdade sobre Deus pela mentira e adoram e servem as coisas que Deus criou, em vez de adorarem e servirem o próprio Criador, que deve ser louvado para sempre. Amém. Nós caímos nessa. Eu e você, muitas vezes caímos nessa. E nós temos que ter esse cuidado. Em vez de ficar adorando o que Deus criou, e aqui o Senhor manda a gente tomar cuidado. Nós temos que adorar ao Deus, o Criador, não as coisas que Ele criou. É isso que Ele está chamando a atenção. Aí no versículo 26, por causa das coisas que essas pessoas fazem, Deus as entregou a paixões vergonhosas. Triste, né? Pois as mulheres trocam as relações naturais pelas que são contra a natureza. E também os homens deixam as relações naturais com as mulheres e se queimam de paixão um pelos outros. Nem vou falar nada desse versículo, que ele já fala por si só, né? Os homens têm relações vergonhosas uns com os outros e por isso recebem em si mesmo o castigo que merece por causa dos seus erros. Que arrependam-se, né? Como não querem saber do verdadeiro conhecimento a respeito de Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos, de modo que eles fazem o que não devem e são cheios de todo tipo de perversidade, maldade, ganância, vícios, ciúmes, crimes de morte, brigas, mentira e malícia. Caluniam e falam mal um dos outros. Têm ódio de Deus e são atrevidos, orgulhosos e vaidosos. Inventam maneira de fazer o que é mal. Desobedecem aos pais, são imorais, não cumprem a palavra, não têm amor por ninguém e não têm pena dos outros. Eles sabem como o mandamento de Deus diz que aqueles que fazem as coisas merecem a morte. Mas mesmo assim continua a fazê-los. E pior ainda, aprova os que fazem as mesmas coisas que eles. Ou seja, quando a gente olha para a nossa humanidade, para a nossa geração, e alguém ainda tem coragem de culpar Deus, e aqui está a resposta para esses. Deus, Ele entregou os seres humanos aos seus maus pensamentos. E esse é o resultado. E para ter uma vida melhor, em meio de tudo isso, é nós procurar aprender sobre Deus. Porque Deus tem um melhor para a humanidade. A resposta numa vida melhor é Deus.